bem-vindos ao podcast Gente que Veio de Fora, o novo podcast do Diário Notícias, onde damos a conhecer as histórias de estrangeiros que escolheram Portugal para viver. Hoje temos connosco Laurent Guater. Obrigada, Laurent, por dar início e ser um pouco a cobaia deste podcast. O Laurent nasceu em França, é francês, mas vive em Portugal há mais de 3 décadas. Já mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. É? Desde 93 já passei as 3 décadas. Exatamente. E chegou por uma, entre aspas, feliz coincidência. Já lá voltamos. E por cá continua, casado com uma portuguesa, pai de 2 filhos luso-franceses. Falamos português em casa. Como se nota, pelo excelente português, mas também falam francês. Falamos francês. Pronto. Os meus filhos comigo só realmente estão à vontade de falar francês, mas a língua de casa é português. Mas quando falam com o pai falam francês, quando falam com a mãe falam português e às vezes é uma misturada. E pode-se pensar no sentido inverso, que é que quando falam em francês é para o pai responder. Parece-me uma boa técnica. Portanto, se eles falarem em francês, o interlocutor é o pai. Exato. Se a pergunta for feita em português, a mãe que responda. Sim, mas a mãe pode responder a mesma. Ela pode responder a qualquer uma, mas a ideia é mais ou menos for em francês. É importante perceber que isto funciona dos dois sentidos sempre. Muito bem. O Laurent também é diretor de vendas internacionais da Navigator. Que é uma belíssima empresa portuguesa, Exatamente. Como o nome não diz. Mas é uma empresa extraordinária em Portugal. Navigator, o que é que poderia ser mais português? Só se fosse em português. Exato. Só se o nome fosse mesmo em português. É também um profundo conhecedor da comunidade francesa, por estar cá há muitos anos. Eu tenho a sorte de ser presidente do Conselho, portanto, o que nós chamamos o Conselho Consular, que representa os franceses. Vocês em Portugal, vocês os portugueses também têm sistemas de representação lá fora. E é muito importante haver o reconhecimento como a diáspora precisa de ter os seus próprios representantes e o seu próprio sistema, digamos, eletivo de suporte, respeitando o trabalho dos embaixadores, dos cônsules e tudo mais, mas são funcionários públicos, têm outros tipos de responsabilidade do que os que vêm do mandato eleitoral. Sim, e acaba por ser também um contacto se calhar mais direto e mais imediato com essa comunidade, e em 30 anos, ou mais de 30 anos, teve tempo para ver a comunidade francesa evoluir muito cá em Portugal, passar de, imagino que fosse uma coisa residual, para um grande número, mas já vamos lá voltar, e também um pouco a percepção dos portugueses mudar em relação aos franceses e dos franceses em relação aos portugueses também um pouco. Mas se calhar íamos começar pelo início. Uhum. Portanto, nasceu, vou olhar para a minha cábula, nasceu em 1969 em Saint-Brieuc, que é Bretanha. Bretanha, claro. Exatamente. Portanto, um bretão formado, bretão antes de francês. Já me vai contar essa... Sim, uma pessoa pode ser, podemos ser europeus, podemos ter a nacionalidade no nosso país, Portugal ou França, e podemos ter a nossa região. Vocês em Portugal têm muita coisa dos clubes, não é? Portanto, e eu sou alentejana. Exatamente. Portanto, é exatamente esta referência, não é menos portuguesa por ser mais alentejana, e é assim que as coisas, na minha opinião, estão bonitas. Uma coisa não invalida a outra. Formou-se em negócios, estudou em Paris, mas também em Boston e San Diego, portanto temos aqui um homem do mundo, e vem parar a Portugal, lá está, com a tal feliz coincidência, e um Peugeot 405. Exatamente. Conte-nos lá esta história. A história do Peugeot é que eu não tinha previsto vir a Portugal, supostamente ia para a Roménia. E, portanto, quando a empresa me diz que o esquema previsto para a Roménia não se ia aplicar, dizem-me, tens 3 dias para ir a Portugal. E nessa altura não tinha largado o carro da empresa anterior, não tinha outro carro. Portanto, gamei o carro da minha mãe. Foi muito agradável, porque é um carro maior e tudo mais, e portanto foi com este carro que cheguei a Portugal. Devo ter mudado as fechaduras do carro para ir umas 10 vezes num ano e meio em Portugal. E isso é que abasteceu de combustível antes da fronteira, porque exato, nunca não se sabe. Sabia, ou seja, Espanha já tinha lá ido, e portanto a minha família é bastante viajada, mas acontece que não tinham vindo a Portugal nunca. Nunca tinha estado em Pronto, Portugal? Tinha a ideia que nunca já tinha estado, nem não, a minha mãe, nem o meu pai, ninguém tinha, não tínhamos amigos portugueses. Era um mundo desconhecido. Portanto, era um mundo completamente desconhecido. E, portanto, o que é que fizemos? Fomos ver o Atlas.
Ok, Pronto, claro. e fomos ver que havia ali umas montanhas entre a parte conhecida de Espanha e aquele país exótico, não é? Que estava Estranhíssimo. além das montanhas. Então o raciocínio do meu pai foi: é melhor abastecer antes de passar as montanhas, portanto lá em Salamanca. E depois é melhor não parar, porque tu não sabes muito bem como é que as coisas vão estar. E portanto, assim fiz, foi fazer um xixizinho depois de abastecer e foi de rota batida de Salamanca até Lisboa. Cheguei a um hotel muito bom em Lisboa e aí escrevi um fax aos meus pais, a dizer: isto de facto parece bastante mais desenvolvido daquilo que a gente estava a pensar. Não é assim Bom, tão mau quanto nós até imaginávamos. tem autoestradas. Uma loucura. Mas só recuando aqui um pouco. Isto também teve a ver com o serviço militar obrigatório Ou seja, e a opção que a França dava de fugir, entre aspas. Este era um modelo interessante que a França tem ainda. Os franceses não se exportam ou não se expatriam com tanta facilidade. Hoje está um bocado melhor, mas não é um povo que tem, como os portugueses ou como os próprios bretões, tanta apetência para sair. Então, foi considerado útil que o governo francês apoiasse a colaboração, a cooperação, aliás, é a cooperação que chama, e, portanto, existia claramente no nível cultural, portanto, houve muitos professores de franceses colocados com apoio do governo francês a ensinar francês, mas também existia ao nível científico e ao nível dos negócios. Portanto, era uma forma de apoiar empresas francesas e era uma forma de formar jovens franceses à realidade lá de fora. Claro que hoje, 30 anos mais tarde, a generalização, o conhecimento das coisas, os WhatsApps e todas as viagens, o próprio sistema Erasmus mudou um pouco essa realidade, mas era um modelo que era muito interessante. Permitiu, evidentemente, que muitos jovens franceses que não tinham vocação para ir se instalar fora, pelo menos durante 1 ano e meio, tinham esta oportunidade. Só que não foi só 1 ano e meio. Não foi. No seu caso. E quando chega a este Portugal de 1993, completamente desconhecido, exótico, como estava a dizer, o que é que mais o surpreendeu? O que era giro na altura era a coexistência de um Portugal mais antigo e um Portugal já muito moderno. Em 93 era quase impossível obter mais uma linha telefónica fixa, mas já toda a gente tinha telemóvel, ou muita gente tinha telemóvel. Era preciso ter um contínuo para ir ao banco 2 horas ou 3 horas todos os dias para fazer remessas, mas já havia os ATMs e a possibilidade de fazer muita coisa no multibanco, muito à frente do resto. Portanto, o que era muito interessante era isto, era esta coexistência de um Portugal onde ainda consegui ver alguns dos aspectos, digamos, mais antigos ou mais recuados, eventualmente, em relação àquilo que era a minha experiência francesa e americana, mas do outro lado já havia aquilo que depois Portugal foi demonstrando, que é a capacidade de utilizar tecnologia para fazer evoluir esta sociedade. E, portanto, é interessante, eu tive a sorte de ainda ver um bocadinho a passagem de uma coisa para a outra. Por exemplo, não era possível na minha empresa ter mais telefones, mas a solução foi os telemóveis para todos os quadros. Portanto, era o contraste completo. Também temos que pensar que tínhamos entrado para a CE na altura há 7 anos, Sim, portanto ainda era um Portugal a desenvolver-se. E ao nível das empresas francesas era exatamente isto. Portanto, era um período onde as empresas francesas já estavam cá muitas, ainda com muitos quadros franceses de topo. E esses quadros franceses de topo já estavam no momento onde estavam a preparar equipes portuguesas para eles depois, esses quadros, saltarem para países duros. Portanto, Portugal tinha deixado de ser um país duro. E, portanto, os quadros que estavam em Portugal tinham aprendido e tinham feito uma parte da organização das empresas e tinham a noção que tinham nas suas equipes quadros portugueses com muito grande nível que depois se mostraram capazes deles próprios
serem expatriados de grande, digamos, de grande valor e de grande, para um desafio, de grande futuro. Portanto, para um desafio mais complicado. Esse foi o período onde efetivamente se preparou a primeira geração de portugueses que foram dar cartas nos anos 2000 e 2010 em empresas internacionais de grande nome. Vocês conhecem os nomes todos dessas pessoas. Eles foram preparados, de facto, muitas vezes por quadros que vieram a Portugal depois de 86 a ajustar empresas, muitas vezes adquiridas por grandes grupos, a processos que eram processos que se aplicavam no resto da Europa e que em Portugal, de facto, não eram processos... as nacionalizações e tudo mais tinham complicado um pouco os metodologias de gestão das empresas e, portanto, houve uma utilidade de trazer esse conhecimento lá de fora, mas efetivamente esse conhecimento foi passado a quadros superiores portugueses que depois se revelaram grandes gestores de nível internacional. Eu acho que hoje os gestores portugueses são reconhecidos pelo mundo fora como extremamente competentes. Exatamente. Vamos aqui voltar a esses primeiros tempos. Nessa altura também conheceu a sua mulher, a Luísa. Exato. Ela ajudou nessa integração. Já sei que ela era uma excelente falante de francês, falava francês. Aliás, com uma grande geração, e se calhar sentiu-se até se calhar mais isso nessa altura do que depois, mais tarde, porque o francês foi perdendo um pouco. Mas ela facilitou na sua integração e nesse excelente português que fala. Sim, ela e os pais dela, no sentido que a Luísa conseguia me explicar as coisas em termos culturais, obviamente me explicar em francês, mas rapidamente também me ajudar a perceber em português. E os pais dela, a mãe da Luísa era professora de História e, portanto, conseguia me dar também uma base de compreensão dos assuntos, os livros correspondentes para conseguir efetivamente para já me interessar tinha um enquadramento nas coisas, e ter esse enquadramento e não fazer em excesso erros de interpretação dos sinais que vinham. E houve algum episódio assim mais delicado? Os episódios mais delicados vieram um bocadinho a seguir com um grande amigo meu, que foi o meu chefe, o Zé Geraldes, que era alentejano, também como a Helena, e que ele tinha sido presidente da Associação dos Alunos do Técnico, e portanto tinha um português bastante vernacular. E ia testando as palavras novas que eu ia aprendendo do trabalho com o Zé, ia testando isto à mesa de jantar com os meus sogros. O que era muito interessante, mas também sempre com muita gentileza da parte dos meus sogros, e portanto ia percebendo qual das palavras que usava o Zé eu podia repetir e quais das palavras não devia repetir com tanta facilidade. Olhando para a cara dos seus sogros, a reação facial dos seus sogros era o limite a não ultrapassar. Exato, mas é muito interessante. Um estrangeiro, quando se instala num país, precisa ter pessoas que ajudam a perceber os códigos. E, portanto, uma pessoa que nunca interagiu com estrangeiros tem muito mais dificuldade a fazer este papel. É preciso algum conhecimento cultural, é preciso também ter viajado por si próprio. Eu tive muita sorte, porque a minha mulher e os meus sogros me ajudaram imenso a fazer esta relação, além dos meus colegas todos dos escritórios, que também me... Digamos que tive imensa felicidade nos enquadramentos sociais onde eu tive a possibilidade de me inserir em Portugal. Exatamente. Porque o seu contacto com o português até aí era as músicas do Chico Buarque. Exato. A minha mãe ouvia muita música e gostava imenso da música, e principalmente da música brasileira. E, portanto, a língua portuguesa não me era totalmente estranha, mas exclusivamente por esta via. Eu sou músico também, portanto gostava imenso. Evidentemente que há um mundo musical português, e naquele período ouvia-se muito rádio. Uma pessoa andava muito no carro, e eu próprio tinha uma função comercial, portanto andava imenso no carro e ouvia a rádio. E evidentemente que eu queria perceber as músicas dos GNRs, queria perceber as músicas do Rui Veloso. Aprendi muito da língua portuguesa
pela música, antes de chegar a Portugal, ouvindo as músicas da minha mãe, que ela adorava, e depois em Portugal, ouvindo rádio. Como é que é criar 2 filhos em 2 línguas diferentes? Já falou um pouco que eles variam, não é? Acho que a Helena tem um pouco também essa experiência. Não é só as línguas. Aliás, acho que as línguas é a parte menos problemática. São 2 culturas. 2 culturas. Uhum. São dois ordenamentos de valores que são compatíveis, mas diferentes. E, portanto, é engraçado, porque quando um dos meus filhos quer me explicar uma coisa, explica para um francês. E quando quer explicar, a minha mulher explica para uma portuguesa. E não explica a mesma coisa, na mesma ordem de pensamento. Não pega dos mesmos exemplos. Uhum. Isto é muito interessante. Eu, ainda hoje, não deixo de ser um francês, muito inserido em Portugal, mas sou fundamentalmente e quase que exclusivamente francês. Não tenho a facilidade que os meus filhos, que são biculturais, têm em conseguir adaptar-se naturalmente a conceitos de pensamentos diferentes. Eu, quanto muito, faço um esforço, mas não tenho isto na raiz como eles vão ter. E é muito engraçado, é muito giro essa realidade. Eu acho que qualquer criança que nasce num ambiente que tem mais que uma cultura, este é um tema que hoje é muito interessante, porque Portugal vai digamos, vivendo uma confrontação, um encontro com outras culturas que não vivia durante muitos anos. E bem mais diversas. Já se sente entre um português entre uma portuguesa e um francês? Esse encontro é sempre bom. Tem que ser controlado, tem que ter os seus valores bem definidos, mas esse encontro é sempre muito, muito bom. Tive a sorte de fazer este encontro, embora o fiz mais tarde do que quando eu estava criança. E realmente eu acho que as minhas crianças levam para a vida os meus filhos e todos os filhos que têm o mesmo tipo de experiência, levam para a vida uma capacidade de adaptação, uma capacidade de entendimento do outro que é extremamente interessante. Muito bem, mas ainda voltando à língua, e agora ao contrário, que é, já mete algum portuguesismo ou lusitanismo no seu francês? Mete, embora... aqui há um tempo, dava-me aqui um exemplo que eu adorei. Tanto meter menos. Foi interessante porque a Navigator voltou-me a enviar para a França em 2001 para dividir as nossas operações em França. E nessa altura tinha que trabalhar com documentos de marketing, eu tinha que traduzir documentos que iam para a imprensa ou iam para clientes, portanto tinham que estar bem escritos. E faço parte de uma geração onde escrever bem e não fazer erros ortográficos é muito importante. E, portanto, passei às passas do Algarve, para pegar uma expressão que gosta, bem portuguesa, a tentar reestruturar uma língua francesa de que me orgulhasse. É mais fácil há 5 ou 10 anos para cá, para mim, porque desenvolvi uma das minhas paixões, que é apresentar livros. E, obviamente, obrigou-me a ler muito mais, e como uma pessoa quando me lê mais, reforça a capacidade de escrita e retira alguns erros de linguagens que faria se lesse menos. E eu só leio em francês. Só leio em francês? Só leio em francês. Portanto, o português é o ambiente que está à volta, mas mesmo autores portugueses? Mesmo, é algo difícil de ler um autor português, a não ser que o tradutor que fez esse trabalho é extraordinário. Tive uma conversa recentemente com Lídia Jorge, por exemplo, que fala perfeitamente francês e que tem uma atenção muito grande à forma com que ela é traduzida em francês. Neste caso, é uma felicidade ler a Lídia Jorge em francês. Mas há sempre esta preocupação de garantir que a tradução é, de facto, muito boa. Sim, faz jus ao original e não está a deturpar, se quisermos.
Mas o Laurent está muito envolvido na comunidade, como dizia, é músico também, já me pode depois contar um pouco mais sobre essa sua faceta. Com cada... E também está ligado à Igreja de São Luís dos Franceses, e como dizia, com um cargo mais formal também. Nestes 30 anos, imagino que note uma diferença brutal na comunidade francesa. Estávamos a falar provavelmente de meia dúzia de pessoas, estou a exagerar no meia dúzia, para estarmos a falar agora de oficialmente 50 a 60 mil, provavelmente muitos mais franceses em Portugal. Sente essa evolução e, sobretudo, uma diferença na forma como os portugueses olham para os franceses hoje? Sim. Eu apresentei-me às eleições com o princípio que é deux pays, une communauté, dois países, uma comunidade, porque eu percebi que se os portugueses em França são recebidos melhor, os franceses em Portugal, obviamente, vão o ser também. E é notável a evolução da imagem de Portugal em França. Notável. E, evidentemente, é notável a boa integração da comunidade francesa em Portugal. Antigamente, quando cheguei há 30 anos, já havia grandes empresas francesas. Portanto, esta presença económica de França era muito grande. Mas isto tinha relativamente pouco efeito no resto da sociedade. Apesar de haver muita gente que lia francês e havia, de facto, uma abertura talvez maior nessa altura à cultura francesa por uma questão de número de pessoas que tinham aprendido mais francês do que inglês. Sim, é geracional. Gerações mais 50, 60, 70 anos. Hoje o desafio, e ele está a evoluir todos os anos, hoje o desafio é realmente mostrar quanto a comunidade francesa é útil e relevante para o desenvolvimento de Portugal. Portanto, quanto as nossas empresas são fatores absolutamente centrais do desenvolvimento. Falamos do aeroporto, falamos de muitas coisas. Quanto à forma francesa de ver a sociedade, o mundo, os negócios, é importante para que Portugal escolha reforça naquele caminho e não noutros caminhos. Quanto muitos franceses que vieram cá em Portugal, porque adoram Portugal, desenvolvem atividades, enfim, a vários níveis para se integrar melhor a Portugal e para as coisas funcionarem melhor em Portugal. Para mim é fundamental que os portugueses tenham mais noção de quanto efetivamente esta comunidade francesa é útil. Okay? Além de ter dinheiro, além de pagar coisas nos restaurantes, além de comprar casas, é uma comunidade fundamentalmente útil. Porquê? Porque os franceses que estão em Portugal vieram por bem e vieram com a felicidade de vir em Portugal. Vieram procurar aquilo que são os valores de Portugal. E isso é muito bom. Eles não vieram contra a sua vontade. Eles escolheram Portugal para alguma razão que não é só fazer negócios. É para viver, é para ter um determinado grau de segurança e para reencontrar sistemas de valores sociais mais comunitários e mais sustentáveis. E, portanto, é muito importante. E, do outro lado, é extraordinário o aumento da visibilidade da comunidade portuguesa em França. Como sabe, aquela associação cívica dos eleitos, dos representantes eleitos de origem portuguesa em França, que está dirigido pelo meu amigo Paulo Marques, que faz um trabalho fundamental, longo, para efetivamente mostrar que os portugueses em França não só fazem paredes em tijolo limpezas, fazem muitíssimo mais coisas. Estava do velho clichê tem grandíssimas... da porteira e do pedreiro. Há presidentes de Câmara, há deputados, há pessoas com grandes empresas, há grandes escritores, há grandes pensadores, e, portanto, é muito importante os franceses terem essa noção do que é uma comunidade que é absolutamente útil à também uma evolução da sociedade francesa e que ajuda num aspecto
onde a França se perdeu um bocadinho. Ajuda em ter valores de família, valores de amizade, valores de comunidade, que às vezes os franceses, até pouco tempo, os franceses tinham um bocado de dificuldade em exprimir, e que em Portugal nunca se perderam. E eu acho que a comunidade portuguesa em França melhorou imenso. A Gaiola Dourada foi um dos filmes que ajudou muita gente a encontrar esses valores e a, digamos, pôr alguma coerência em sentimentos que são às vezes um bocadinho contraditórios. Acho que o Rubem Alves nesta coisa merece o reconhecimento de muitos portugueses, porque é às vezes difícil, mas a partir do momento que o caminho está traçado, é só avançar. E eu acho que essas duas comunidades funcionam muito bem juntas, e que a comunidade francesa está a fazer exatamente o caminho que os portugueses fizeram em França, ou seja, um caminho de integração, um caminho de respeito e um caminho de trazer valor e trazer mais-valias. Sim, se calhar mais rápido, um caminho se calhar mais rápido, também fruto dos tempos em que tudo é mais rápido hoje em dia, mais rápido do que a comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa acabou por viver muito dentro desses clichês, o tal clichê que no fundo está na gaiola dourada, que o desmistifica, não é? Da porteira, do pedreiro, dessa comunidade mais tradicional, que hoje em dia já não corresponde todo à imigração que há de portugueses para a França, porque é como diz, não só é os que já lá estão e que podem ser presidentes de Câmara, deputados, o que for, os próprios novos imigrantes já não correspondem exatamente a esse clichê, e serão novas tecnologias, serão outro tipo de imigrante. É muito interessante porque há muitas pessoas com origem portuguesa, mas que tiveram toda a sua educação em França, que nasceram em França e que têm alguma dificuldade em reintegrar-se quando querem na forma com que a sociedade portuguesa funciona. E aí a nossa comunidade francesa em Portugal ajuda. Porque na realidade há mais facilidade de os entender. Talvez vamos voltar ainda ao tema dos meus filhos, que têm essas duas culturas e, portanto, desta maneira conseguem fazer pontos que eu próprio tenho mais dificuldades em fazer por não ter tanta biculturalidade. E nós, como representante da comunidade, temos que ter essa atenção, que não é porque uma pessoa tem um nome português e tem uma origem portuguesa que não precisa, às vezes, também de algum léxico da forma com que efetivamente esta sociedade funciona. Agora, tudo isto funciona bem, tudo isto funciona com muito mais, digamos, flexibilidade e muito mais facilidade do que eu conhecia há 30 anos, onde efetivamente havia um espaço dos expatriados, que vivia naquele espaço dos expatriados, aquele liceu, aquela paróquia, aqueles sítios, e esse espaço não se misturavam tanto. E depois havia o espaço da embaixada, com efetivamente as pessoas da embaixada. Hoje esses espaços continuam a existir, mas eles estão completamente, digamos, alterados pelo facto que a comunidade francesa em Portugal está radicada em Portugal. Como exemplo dos professores, há 30 anos, muitos dos professores no Liceu Francês eram professores franceses mandados por França. Hoje, a maior parte dos professores do Liceu Francês são franceses radicados em Portugal que aceitaram as condições de estar em permanência em Portugal e, portanto, têm uma visão sobre o que se passa fora das paredes do Liceu completamente diferente. Exatamente. Bem, podíamos falar, mas ainda só aqui um toque de política, não vamos entrar muito nisso porque já não vamos ter tempo hoje, seria quase um segundo episódio, mas é engraçado estarmos a falar, pronto, aqui da comunidade francesa em Portugal, mas também dos portugueses em França, que são sempre dados, mesmo pelos políticos, mesmo os mais de direita, de extrema-direita, se quisermos dizer assim, como um bom exemplo de integração. Eu acho que isso é sintomático, não é? Quando a extrema-direita, que não é conhecida por ser propriamente pró-imigração, acaba por dar sempre os portugueses como um bom exemplo daquilo que será um imigrante, não é? Sim, mas do outro lado não são racionais ou não são corretos com
enfim, com esse mérito. Os portugueses vivem muitas vezes em bairros periféricos das grandes cidades e, portanto, têm uma parte do seu património a risco pela degradação destes espaços. E, portanto, a extrema-direita funciona numa visão da imigração como um risco, mas como um risco sem critério. Tudo o que é imigrante é mau. Eu sou um imigrante em Portugal. Não, é preciso aceitar que, de facto, há pessoas e há povos que têm uma cultura compatível com a sua. Os portugueses e os franceses têm culturas altamente compatíveis. Têm sistemas de valores compatíveis umas com a outra. Têm línguas que são possíveis de aprender em relação aos outros. E que isto é uma diferenciação significativa. Há imigrantes que não têm cultura facilmente compatível com a nossa, não procuram aprender a língua, não procuram integrar o sistema de valor que é o nosso. É muito importante aceitar de diferenciar as imigrações. Essa questão da imigração escolhida e de não ter papas na língua na definição daquilo que são efetivamente os elementos desta imigração escolhida. O que eu faço como representante da comunidade francesa em Portugal é procuro que os portugueses queiram escolher os franceses como os seus imigrantes. E certamente que todos os meus amigos da comunidade portuguesa em França trabalham arduamente para que a comunidade portuguesa continue a ser dos imigrantes mais apreciados em França. Mas é porque têm um comportamento específico como imigrantes. Colocar, como faz a extrema-esquerda ou a extrema-direita, todos os imigrantes no mesmo saco, primeiramente desfavorece os portugueses. Sim. Esse é o meu ponto. É muito importante haver essa noção, porque é uma noção um bocadinho contra aquilo que é o sentimento geral. A imigração é boa ou a imigração é má? Não. A imigração pode ser muito boa, pode ser muito mal, depende da forma com que é vivida, depende como as comunidades assumem a responsabilidade sobre os seus. Daí a importância, na minha opinião, de haver sistemas eleitorais que permitem que as autoridades tenham interlocutores e que esses interlocutores tenham algum grau de representatividade das suas comunidades, porque efetivamente vamos todos ter o desafio de garantir que as nossas imigrações se mantêm favorecidas, se mantêm apreciadas. E, obviamente, nós temos a primeira responsabilidade de regular internamente nas nossas comunidades aquilo que são os maus princípios. Isto dava para mais um debate, sim, seguramente, ficará com certeza para a próxima, mas realmente queria passar esta mensagem. Eu, como eleito dos franceses em Portugal, quero que os franceses sejam apreciados. E por isso vou intervir sempre que eu vejo que um francês não tem o comportamento mais correto. Tenho um mandato eleitoral que me permite fazê-lo. É muito importante haver esse tipo de atenção e que sempre se procure, como um imigrante, de ser mais correto e mais respeitador sobre o país que nos acolhe. Numa frase, do que é que tem mais saudades de França? Para terminarmos. Olha, o pão ao chocolate. Eu compreendo. Eu própria. Tão bom. E não é igual se for cá. Não sabe ao mesmo. Não sabe ao mesmo. Não sabe ao mesmo. Deve ser do ar. Não sei. Não sabe ao mesmo. Laurent, muito obrigado. Infelizmente temos de chegar ao fim. Obrigado por se ter juntado a nós e por ter partilhado a sua experiência no nosso país. Para quem está desse lado, obrigado por nos ouvirem e voltaremos com mais gente que veio de fora. Muito obrigado. Merci bien. De rien. Merci.